Graças e paz, irmãos. Louvado seja Deus por estarmos mais uma vez na sua casa. Eu vou pedir à igreja que fique em pé. Nós vamos fazer uma oração. Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos mais uma vez na tua presença, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque nós moramos num país que, apesar de todas as dificuldades, ainda nos permite abrir as portas das igrejas para que nós possamos te louvar. Que os teus anjos, Senhor, estejam sempre ao nosso favor concernente a esse assunto e que tua igreja, ó Pai, possa valorizar, ó Pai, essa oportunidade de podermos estar aqui louvando o teu nome. Te pedimos a tua proteção, ó Pai, para todos os teus filhos espalhados sobre a face da terra e te invocamos agora em nome de Jesus para que tu se faças presentes aqui nessa tarde, ó Deus, para que nós possamos louvar o teu nome, que o Senhor possa estar aceitando os nossos louvores, as nossas orações, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, prontos a ouvir a tua voz, mesmo falhos. Recebe, Senhor, o nosso pedido em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Salmo de número 19, irmãos. Nós vamos fazer essa leitura alternada. É um salmo de Davi ao mestre de canto, salmo de Davi, salmo 19. Leamos: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia com a extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e os destilados fatos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Vamos ler todos, o 13 e o 14. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, e então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Louvado seja o seu nome. Nós vamos cantar ainda o hino de número 26. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta milhões
Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor, Deus grandioso, Deus de toda a glória, Deus que está sobre tudo e sobre todos. Nesta tarde nós possamos dar o nosso louvor a este Deus. Tua é a glória, Tua é a glória e o poder, Tu és para sempre Rei, glória e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo para Te exaltar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo para Te adorar, para Te adorar. Lá do início, Tu é a glória, Tua é a glória e o poder. Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu.
nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo para te exaltar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo para te adorar. Tua é a glória, tua é a glória e o poder. Tu és para sempre Rei. Amém. Apesar das nossas dificuldades, nós louvamos o Senhor. Vamos ficar em pé? Estamos com dificuldade na letra, mas o Senhor nos ajuda. Vamos dizer que Ele é grande. Grande, todo-poderoso Deus, Santo, justo, onipotente Deus, estás acima dos altos céus, teu trono sobre todos estás. Te assentas sobre os querubins, teu trono eterno não passará. Levantamos nossas mãos a ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos teus pés, Senhor. Pois és santo. Deu para relembrar? Lá do início, grande. Grande, todo-poderoso Deus, Santo, justo, onipotente Deus, estás acima dos altos céus, teu nome sobre todos está. Te assentas sobre os querubins, teu trono eterno não passará. Levantamos nossas mãos a ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos teus pés, Senhor. Pois és santo, levantamos nossas mãos a ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos teus pés, Senhor. Pois és santo. Mais uma vez. Levantamos nossas mãos a ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos teus pés, Senhor. Pois és santo. Pois és santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Podemos sentar. A palavra do nosso Deus, no texto de Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 10, diz assim:
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua mão e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Neste instante, queridos, vamos ter a oportunidade, diante da presença do Senhor, nos colocar, rogando a Ele perdão pelos nossos pecados. Sabemos que Cristo na cruz, Ele tomou sobre si os nossos pecados, como disse o texto, que por isso devemos confessá-los, para que tenhamos uma vida de santidade, uma vida de comunhão com o Senhor. Então, após alguns instantes, farei uma oração, quebrando o silêncio. Oremos. Santo e amado Pai, graças te rendemos, porque pela tua graça e misericórdia, tu nos chamaste para uma vida de comunhão com o Senhor. Mas para isso, ó Deus, temos que reconhecer o nosso pecado, temos que confessá-los diante do Senhor, pedindo a Ti perdão pelos nossos pecados, para que assim, Senhor, possamos ter uma vida de retidão diante da Tua vontade, ó Deus. Ó Deus eterno, que Tu possas receber, ó Deus, ouvir as nossas orações e receber, ó Deus, e proporcionar a nós o perdão para os nossos pecados. Ó Deus, que de fato tenhamos uma vida de comunhão verdadeira e sincera com o Senhor. Que possamos, ó Deus, Te buscar dia após dia, para que de fato, ó Deus, possamos cumprir o nosso propósito neste mundo, que é falar do Teu amor e fazer com que vidas, ó Deus, possam conhecer o Evangelho que de fato liberta, o Evangelho, as boas novas de verdade, da verdade. Ó Deus eterno, Tu possas, nesse instante, ó Deus, ouvir, ó Deus, a nossa petição, que humildemente Te fazemos, e que, ó Deus, Tu possas receber o nosso louvor e nos instruir através da Tua palavra. É o que Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos nesse instante, queridos, louvar o nosso Deus com o hino de número 68, Necessidade. Na divina promessa.
Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro, aliás, no Evangelho, segundo escreveu São Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o do que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém. Vamos orar. Santo, bendito, eterno, todo-poderoso Deus, Deus grandioso, mas também amoroso, misericordioso, gracioso, longânimo, benigno. Senhor, nós queremos, meu Pai, nesse instante, louvar o Teu nome, bendizer o Teu nome, meu Pai, pelo privilégio de adorar ao Senhor com o Teu povo, de abrir a Tua palavra e buscar a orientação do Senhor. Nesse instante, meu Deus, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, para que possamos compreender a Sua palavra. Abre também o nosso coração, Senhor, para acolhê-la. Gera, Senhor, em nós a motivação necessária para praticá-la. E assim, meu Deus, andarmos de acordo com a Tua vontade. É no nome santo de Cristo Jesus que nós te rogamos isso. Amém. John Owen nasceu em 1616, numa cidadezinha chamada Oxfordshire, lá no Reino Unido. Morreu em 1683, mas nesse período ele ficou conhecido como um dos maiores teólogos, se não o maior teólogo dos puritanos, mas considerado entre os maiores teólogos da história do cristianismo, comparado inclusive na sua época a Calvino e a Jonathan Edwards. Mas tem uma coisa especial em John Owen que nos chama a atenção, é a sua espiritualidade, a sua piedade, especialmente a forma como ele lidava com a oração. E quanto à oração, ele nos escreveu uma frase que ficou bem interessante. Ele diz assim: devemos orar cada dia em forma específica para sermos preservados da tentação.
Devemos orar para que Deus preserve nossas almas e guarde nossos corações e caminhos, de tal maneira que não sejamos pegos pela tentação. Devemos orar para que a providência divina, boa e sábia, ordene nossos caminhos e nossos assuntos, a fim de que nenhuma tentação persistente nos ataque. Devemos pedir que Deus nos dê diligência, cuidado e vigilância sobre todos os nossos caminhos. Se aprendemos a orar dessa maneira, com uma consciência real da nossa necessidade de ajuda divina, experimentaremos libertação. Se recusarmos orar, cairemos continuamente no pecado. John Owen estava plenamente correto em sua avaliação. A vida do cristão não pode existir sem oração. Não é possível ser cristão e orar sem orar. Não é possível viver a vida cristã sem ter uma vida de oração. E o motivo é muito simples. Sem a oração, nós estamos com um passo no buraco. Sem a oração, nós sempre estaremos fracos e dispostos à queda. Sem a oração, nós sempre estaremos prontos a abandonar o Senhor, a negar o Senhor. A nossa carne estará sempre disposta ao pecado, animada a transgredir a lei do Senhor, completamente disposta a se levantar contra Deus. A oração, meus irmãos, é mais do que como conseguir coisas. A oração diz respeito ao nosso relacionamento com o Senhor, diz respeito a ser animados, fortalecidos, alimentados pelo Senhor. A oração é um meio de graça. Por ela o Senhor nos derrama bênçãos, por ela o Senhor nos aproxima dos céus, por ela o Senhor nos dá intimidade com Ele, por ela nós somos fortalecidos. Mas como é triste vermos muitos teólogos, muitos doutores, muitos crentes próximos demais de livros teológicos, próximos demais de discussões teológicas, mas longe demais do altar do Senhor. Quando os crentes se afastam do altar do Senhor e se aproximam de livros teológicos, fazem assim como Satanás, que fazem do seu conhecimento doutrinário, do seu conhecimento teológico, uma oportunidade para tentação e para pecado. Nós precisamos entender que a oração é o que nos sustenta na nossa vida cristã. Nós vimos isso no mês passado, quando estudamos Lucas também. Vimos a necessidade da perseverança da oração naquele instante. Hoje, nós veremos como o Senhor Jesus nos ensina sobre oração. O Evangelho de Lucas é um evangelho especial, é bem diferenciado dos demais. Mesmo que o seu conteúdo esteja distribuído também em Mateus e em Marcos, a visão de Lucas sobre os eventos é sempre para mim uma visão diferenciada. Lucas, médico, escreve muito bem, conhece muito bem os termos, se utiliza de termos até muitas vezes difíceis de se entender, como é, por exemplo, o termo cotidiano ou dia a dia, como está aqui, que só aparece aqui, não vai aparecer mais nos outros cantos. Mas ele, em especial, tem algumas preocupações e alguns cuidados muito bonitos. Uma das atenções que, por exemplo, Lucas dá é quanto ao ministério das mulheres ajudando a Jesus Cristo. Isso aqui é muito especial. A forma como ele descreve os eventos em ordem cronológica, trazendo um evento atrás do outro. De maneira especial também, a dedicação de Lucas em nos mostrar vida de oração por parte dos servos de Deus, em especial por parte de Jesus Cristo. É isso que o texto nos mostra, meus irmãos, um profundo interesse sobre oração, que motiva aqui, não só uma explicação rápida, mas motiva aqui uma série de exposições da parte de Jesus, nos ensinando sobre oração. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos rapidamente hoje. Lições de Jesus sobre oração. Eu gostaria de destacar, tem mais, mas eu gostaria de destacar duas lições que ele nos dá aqui. A primeira lição é que a oração deve ser um hábito e conforme a vontade de Deus, versículos de 1 a 4. Note que coisa interessante, versículo de número 1. O texto começa dizendo assim: de uma feita. Lucas aqui não está muito preocupado em dar a ordem dos eventos, até porque, se você for prestar atenção, esse texto é o mesmo texto que está lá no capítulo 6 de Mateus. E lá, essa história onde Jesus apresenta o chamado Pai Nosso, acontece no início do ministério de Jesus. Aqui Lucas é descrito já no final do ministério de Jesus. Aí fica uma discussão.
Ele contou esse negócio antes ou contou depois? Eu não vejo problema nenhum em ele ter contado antes e depois. Não vejo problema nenhum em Lucas estar registrando um evento diferente de Mateus. Até porque a oração é também um pouco diferente, o que nos dá a entender de que não é uma oração rígida que ele está nos dando, mas ele está nos dando, na verdade, parâmetros para nortear as nossas orações. Mas Lucas não se preocupa em dar uma cronologia exata aqui, isso é uma feita, um momento, uma hora dessas aí. Em um desses eventos, o texto chega agora e diz que o Senhor estava orando. Lucas, meus irmãos, não foi uma testemunha ocular dos eventos, a gente precisa lembrar disso. Lucas foi companheiro de Paulo em algumas viagens e, ao que tudo indica, pegou muitas informações de Pedro e pegou muitas informações da própria Maria, mãe de Jesus. E aqui ele, sem querer dizer em que momento estava, quer destacar especificamente o que Jesus estava fazendo, não necessariamente o momento. O texto nos diz que ele estava orando em certo lugar. Tudo aqui é indeterminado. O local e o tempo é indeterminado. Mas a certeza que tem é Jesus estava orando. É impressionante, queridos, que de repente agora os discípulos se levantam e fazem uma solicitação no mínimo estranha. Eles dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Isso aqui é especial porque fazia parte do ministério de ensino, ensinar as pessoas também a orar. E o que nos chama a atenção é o fato de que João é considerado alguém que é cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. Ainda quando ainda era um feto, ele reconheceu Cristo na barriga da outra mulher, na barriga de Maria, e saudou dentro do ventre da sua mãe. Então um crente não pode aceitar aborto de jeito nenhum, porque entende que mesmo quando é pequenininho, ainda na barriga, já é um crente. Então já era cheio do Espírito Santo lá, imagina. Mas mesmo assim, o que é que nós vemos João fazendo? Orando. João é considerado o maior de todos os profetas pelo próprio Jesus Cristo. Mas o que é que nós encontramos João fazendo? Orando. João era um homem cheio de poder, cheio da graça do Senhor, um mártir da fé. Mas o que a Bíblia nos instrui o tempo todo é que ele estava orando, e que se preocupou em ensinar aqueles que o acompanhavam também a orar. E agora chegam os discípulos de Jesus, não são necessariamente os 12, você já notou aí que não são os apóstolos, são discípulos, são pessoas que estão acompanhando Jesus, e olham para Jesus e veem que Jesus tem um hábito de oração também. Isso aqui é especial porque Jesus é maior do que João. Jesus nasceu sem nenhum pecado, Jesus tinha momentos especiais com Deus, e o que é bonito nisso tudo é que Jesus, como Messias de Israel, tem o tempo inteiro uma programação de oração. O que mais nós vemos Jesus orando? Nós vemos Jesus orando no seu batismo, nós vimos Jesus orando antes de escolher os 12, Jesus orando antes de alimentar a multidão, Jesus orando antes de enviar os 12, Jesus orando antes da declaração de fé de Pedro, Jesus orando antes da transfiguração, Jesus orando sozinho, Jesus orando com os discípulos. Nós vemos Jesus orando o tempo inteiro. Se João Batista, que era João Batista, se Jesus, que era Jesus, orava, os discípulos chegam aqui e dizem: João ensinou os seus discípulos a orar, Senhor, ensina a gente também. Se fosse hoje, nas igrejas evangélicas, gospel da vida, aí eles diriam assim: Senhor, ensina a gente a cantar, Senhor, ensina a gente a pregar, eu quero sair pregando por aí, Senhor, me ensina a tocar um instrumento. Eles chegam aqui e dizem: não, nós descobrimos uma coisa que é mais importante do que tudo isso. Eles: Senhor, nós precisamos aprender orar. O que eles precisavam, na verdade, meus irmãos, era de instruções de como proceder à oração, de como entregar a oração, de como dispor diante de Deus em palavras os seus pensamentos, de como apresentar ao Senhor a oração. Mas é em especial que de repente Jesus no versículo 2 diz: quando orardes, dizei. A expressão literalmente é: digam isso aqui. A expressão que é usada lá em Mateus capítulo 6 é diferente. Lá em Mateus, a expressão, como ele coloca lá, dá a entender de que eles deveriam dizer algo parecido com isso. Então Mateus dá a entender de que é um princípio para a oração, um princípio norteador da oração. Lucas dá a entender que são as palavras mesmo. E aí, pastor, é para orar ou é só para pensar que isso aqui é um modelo de oração? É as duas coisas também. Tanto Mateus como Lucas estão corretos. Essa oração tanto pode ser usada como ela está aqui, como ela pode ser usada também como um modelo
para as nossas orações. Então Ele vai nos orientar na forma como nós devemos orar ao Senhor. E é bonito, porque a primeira palavra que Ele nos ensina a dizer quando nós orarmos é Pai. Os judeus usavam uma palavra para Pai também. Eles tinham duas palavras diferentes para Pai. E eles usavam a palavra mais formal para Pai, a palavra que descreve um Pai. E geralmente eles diziam Pai no céu. O texto de Mateus usa a mesma expressão, Pai nosso que estás nos céus. Mas a palavra Pai que Jesus usa aqui é bem diferente. A palavra Pai que Jesus usa é a mesma palavra que um filho usava para se referir ao seu pai. Era uma expressão específica para filhos se pronunciarem para os seus pais. Não era uma expressão distante como a que os fariseus e saduceus usavam. Não, era uma expressão de intimidade, de alguém com quem você tinha realmente relacionamento, alguém que você poderia realmente considerar como pai. Jesus é o próprio Filho de Deus, mas quando Ele nos ensina a orar, Ele nos lembra de que Ele compartilha conosco a filiação, de que Ele nos torna agora adotados por Deus, e nessa adoção nós participamos da família do Senhor. Ele nos traz para dentro da sua família e nos lembra de que quando nós orarmos, devemos nos apresentar a Deus da mesma forma como Ele se apresentava. Afinal, Ele nos abriu um novo e vivo caminho, nos diz o autor aos Hebreus. E nesse novo e vivo caminho, o autor aos Hebreus nos diz que nós temos ousadia para estar na presença do Senhor. Mas lembre-se, não é na casa da sogra, é na casa do Pai. Não é chegar lá, e aí cara, beleza, massa, como é que estão as coisas? Não é assim não. O princípio aqui é de que existe carinho, mas existe um respeito muito grande por trás. Não se está na frente de qualquer um, se está na frente daquele que se tornou o seu Pai. Mas é lindo quando Jesus chega agora e diz, mais do que todas as bênçãos, as 18 bênçãos que os judeus usavam o termo Pai, vocês agora não têm distância nenhuma para com Deus. Vocês podem chegar diante dele e se apresentar e dizer que vocês são filhos. Mas isso nos leva também a um fator muito importante aqui. Essa oração é somente para filhos. Não é para todo mundo, não. Essa oração aqui especifica quem será ouvido. Essa oração aqui nos lembra de que o Senhor não está disposto a ouvir e a atender aos rogos de todo mundo, mas que essa oração implica em alguém que foi transformado num filho de Deus, alguém que foi renovado, que agora é nova criatura, e que por causa justamente de Cristo que está ensinando essa oração, nos torna agora filhos. Não é para todas as pessoas, é para aqueles que se tornaram filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Ele então passa a uma segunda petição aqui. Ele diz, santificado seja o teu nome. A expressão santificado diz respeito a tornado santo, reverenciado, exaltado. Nome diz respeito à totalidade da pessoa, a definição da pessoa, de quem ela realmente é. O princípio aqui é de uma exaltação, de uma reverência que deve ser apresentada ao nome do Senhor. Não é simplesmente o fato de que o Senhor deveria erguer-se para manifestar a sua glória e assim gerar reverência, mas é uma solicitação de que todos tenhamos a atitude adequada para nos aproximarmos do Senhor. Todos temos a atitude adequada ao orarmos. Então, ao mesmo tempo que ele disse, Pai, use a palavra Pai para mostrar que vocês têm intimidade comigo, use a expressão santificado seja o teu nome para lembrar de que vocês não podem se aproximar tanto assim. De que há uma necessidade de reverência. Então, sem essa de paizinho, pai querido, coisa do tipo. Essas expressões que aparentemente são de intimidade, na verdade são muitas vezes de desrespeito. A ideia aqui é, o Senhor é o meu Pai, mas eu me aproximo com muito cuidado. Porque o nosso Deus é muito bom, mas Ele não é um Deus qualquer. Por isso mesmo, a necessidade de nós nos aproximarmos do Senhor, tomando muito cuidado com os nossos lábios,
para proferirmos palavras ao Senhor, sabendo que o nome dele é 3 vezes santo e que nós somos os responsáveis por santificar o seu nome. Em outras palavras, que Deus seja Deus e nós não reduzamos em nada. Que ao nos aproximarmos do Senhor, Ele nos lembra: lembre-se de quem você está se aproximando. É o seu Pai, mas Ele é santo, santo, santo. Em seguida ele vem com a expressão: venha o teu reino. É interessante porque ele tira uma expressão que está lá em Mateus. Lá em Mateus tem: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que nos dá a entender que a expressão seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, está contida nessa expressão: venha o teu reino. O Senhor Jesus já inaugurou o seu reino, de forma que com a sua morte na cruz, Ele já deu início ao reino do Senhor se espalhando pela face da terra. Ele já é o rei de todo o universo por natureza, Ele já é o rei da igreja por direito. Agora toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ele é o rei eterno do seu povo, mas ele vai consumar o seu reino na sua volta. E de alguma forma nós estamos pedindo: Senhor, exerça a sua vontade aqui na terra, na forma como sua vontade já é exercida no céu. Nós estamos dizendo: Senhor, nós queremos que o Senhor estabeleça de forma definitiva a sua vontade aqui. Nós precisamos que o Senhor venha instaurar o seu reino final. Nós precisamos que o Senhor venha reinar. Eu quero que vocês notem que o início da oração em nada diz respeito àquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Em todas as coisas são exaltação ao Senhor e uma declaração do que o Senhor quer que nós possamos pedir. Ele não começa com a lista das minhas necessidades, mas ele começa de cara nos mostrando da necessidade de nós nos aproximarmos do Senhor com a atitude correta, com o coração de forma correta e com os desejos colocados em seu devido lugar. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e em seguida as demais coisas sendo acrescentadas. Primeiro nós oramos por Deus, primeiro nós oramos pelas coisas de Deus, primeiro nós oramos pela vontade de Deus. Queridos, como isso aqui é importante, porque nós começamos a achar que oração é só um meio de conseguir coisas, e por isso mesmo a gente já vai direto ao assunto. A gente parece mulher mal amada, que quando o marido chega na porta ela já vai gritando: acabou o café, o gás acabou, o açúcar já está no finalzinho, amanhã o boleto do plano de saúde vence. Parece que a gente já chega assim, de cara. E ele chega agora e diz: não, vocês têm que aprender. Lembrem-se da paternidade do Senhor, lembrem-se da santidade do Senhor ao se aproximar dele, e lembre das prioridades dele acima das suas. A prioridade dele é que o reino dele seja estabelecido. Então comece a orar pelo reino dele. Comece a orar pelo reino dele. Mas ele não deixa de fora nossas necessidades. No versículo número 3, ele chega agora e diz: as minhas necessidades também são importantes, mas eu preciso manter as minhas necessidades no lugar certo delas. Versículo número 3, ele diz: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. O problema é saber o que é que ele quer dizer com o cotidiano, porque tem uma série de traduções diferentes e a palavra é difícil, porque até para encontrar ela é difícil. Mas a ideia basicamente é que ele pede o básico do básico e sem estoque, sem geladeira. O Senhor nos ensinou a orar primeiro. Não pede por luxo, meu irmão, pede pelo básico. O princípio aqui é: Senhor, me dá pão. O pedido de pão era mais ou menos dizer: Senhor, que não falte lá em casa feijão com arroz. É esse o básico. Senhor, sushi, churrasco, essas coisas, Senhor, se entrar está valendo, mas contanto que não falte feijão com arroz. É o princípio que ele coloca aqui. Eles aprendam a pedir ao Senhor para que suas necessidades básicas estejam supridas. Por isso o apóstolo Paulo diz: tendo com que comer e tendo com que nos vestir, estejamos, pois, contentes. Ele aqui nos ensina: não fica almejando coisas imensas.
almeje as suas necessidades. Senhor, que eu não passe por necessidades. Talvez esse pensamento esteja também lá expresso por Salomão em Provérbios, quando ele diz: Senhor, não me dê muito para que eu não me esqueça do Senhor, também não me dê pouco o suficiente para que eu venha praguejar contra o Senhor. Ele diz: Senhor, me dê o que é necessário. Me dê o que é necessário. Mas se eu pedir, me dê o que é necessário para o mês todinho, eu ainda estou querendo muito. É por isso que ele diz: Senhor, me dê o que é necessário para um dia. Que o Senhor me dê o que é necessário para o dia de hoje, para o dia de agora. Isso nos lembra a figura de Jesus, quando nos disse que nós não deveríamos andar ansiosos de coisa alguma, porque passarinho não planta, porque passarinho não guarda em celeiros, mas mesmo os passarinhos valendo tão pouco, o Senhor todo dia dá comida para passarinho. E lá no seminário é só o que tem. Eu acho interessante, tem muito, e eu compro comida para dar para eles, é um gasto por mês. Aí Josi agora arranjou também de dar açúcar para outros, aí faz umas garapas lá, meu Deus, é uma briga, uma confusão, todos os dias eles vêm visitar, a confusão é tão grande que eles entram lá em casa para ir buscar. Mas eu fico pensando que hoje eu não botei. E eu parei agora de tarde, tinha umas rolinhas, tinham lá, vinham, olhavam, não tinha nada, saía. Vocês, que pena, vão morrer de fome. Vão nada, vão não. O Senhor sustenta, é o Senhor que sustenta. Quem alimenta aqueles passarinhos não sou eu, quem alimenta é o Senhor. A única diferença é que quando eu boto comida, eles vêm para perto de mim. Porque quando eu não coloco comida, eles somem. O Senhor disse: não fique ansioso. Em outras palavras, Ele está dizendo aqui: Senhor, eu tenho necessidades. Supra, Senhor, as minhas necessidades. Mas nunca deixe que o que eu tenho substitua a minha confiança no Senhor. Nunca permita, Senhor, que aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos tire a minha confiança no Senhor, a ponto de eu achar que estou descansado no Senhor. Como que olhando para a geladeira cheia, depois daquela feira do supermercado, vindo lá do açaí, encheu a geladeira e não cabe mais carne lá em cima, entupiu tudo, a despensa cheia, e você olha para a geladeira e para a despensa cheia e diga: regala-te, ó minha alma. O que tens hoje está preparado para o resto do mês. 30 dias sem passar fome. Ah, meu querido, não confia na geladeira não, porque se faltar energia tu perde tua carne todinha. Ah, meu filho, não confia na despensa não, porque se der uma pragazinha de traça de comida que tem pequenininha, que você só chega a largatazinha dentro da comida, você perde a comida toda. Elas comem bolacha recheada todinha, como macarrão. Ele diz: não, querido, peça, o Senhor me sustenta, mas nunca permita que o que eu tenho, que o Senhor me deu, me torne tão confiante a ponto de me esquecer do Senhor. Mas em seguida vem uma petição muito mais profunda em meu coração. Versículo número 4, ele diz: Senhor, perdoa os nossos pecados. Ele nos lembra da necessidade do perdão, Ele nos lembra da necessidade que nós temos de insistentemente pedir perdão ao Senhor. E nessa nossa necessidade, nós precisamos entender que Ele sempre vai colocar, e coloca aqui, e coloca lá no texto de Mateus, Ele nos diz: perdoa-nos os nossos pecados, pois também temos perdoado a todos os que nos devem. A expressão dever aqui é a expressão para dívida mesmo. É tanto que uma versão diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele como que dizendo: aqueles que pecam contra mim, eu não posso negar o perdão para eles também. Não é necessariamente que meu perdão será dado à medida que eu perdoar, como se o meu perdão conseguisse conquistar o perdão de Deus. Não é isso. Mas é que sua ausência de perdão invalida o perdão de Deus também.
Deus deixa de perdoar quando você não perdoa. Isso aqui é importante, meu irmão, porque às vezes a gente guarda rancor, guarda mágoa. Aí às vezes chegam os pastores aí e dizem: meu irmão, não guarde mágoa no seu coração, porque senão isso vai corroer você, isso vai entristecer você, isso vai deixar você cabisbaixo, vai fazer você entrar em depressão, será só tristeza a sua vida, isso vai corroer o seu coração a ponto de você ficar triste pro resto. Não, meu filho, você não entendeu. Se você não perdoar o seu irmão, você vai para o inferno. Não é uma questão de ficar tristinho, de ficar cabisbaixo, de ficar com uma situação difícil, de ter o coração corroído. Ele diz: não, você não será perdoado. Porque o princípio é que você foi perdoado de coisas muito mais graves. E se você não deseja ser perdoador, você também não deveria querer ser perdoado. Jesus nos contou uma parábola sobre esse assunto. Ele disse que tinha um homem que devia uma fortuna incalculável. É tanto que era tão grande que a gente não sabe nem como é que ele conseguiu gastar uma fortuna daquela. Era uma fortuna maior do que toda a arrecadação do Império Romano. E o texto nos diz que ele chega diante do seu credor, e o credor diz: eu vou botar você na cadeia até você me pagar. E ele diz: eu não tenho como pagar. E o credor então diz assim: então tá bom, está perdoado, vai embora, está perdoado. E ele encontra alguém que devia uma dívida tão pequena, mas tão pequena, que em menos de 3 meses de trabalho dava para pagar. E o texto nos diz que ele pega o camarada e joga o camarada na cadeia e diz: você só sai da cadeia quando me pagar. Alguém que foi perdoado de uma dívida imensa não consegue perdoar uma dívida menor. Em seguida o texto nos diz que o credor maior chama esse homem de volta e diz: como é que pode? Você foi perdoado desse tanto e não consegue perdoar esse pouquinho? Ok, vá para a cadeia até pagar tudo que me deve. Então aquilo ali, meus irmãos, Jesus estava nos dizendo de que perdoar os nossos irmãos não faz parte do seu bom coração. Perdoar o seu irmão faz parte de um ato de gratidão para com o tamanho da sua dívida que o Senhor te perdoou. Ele diz: Senhor, perdoa os nossos pecados, porque nós perdoamos aqueles que devem contra nós. Nós perdoamos já. E a última petição que ele nos traz é: não nos deixes cair em tentação. E de novo Lucas suprime, porque lá também tem: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou livra-nos do maligno. A expressão aqui, meus queridos, é para nos lembrar de que nós somos fracos, e que nós estamos sempre a ponto de cair, e que a única maneira que nós temos de não cair na tentação é se o Senhor nos segurar as mãos. Ele está nos lembrando que nós somos como que crianças que estão dando os primeiros passos, e que os pais precisam ficar agarrados nas mãos para que eles não caiam. Eles dizem: Senhor, nós vamos passar por tentações, mas eles estão dizendo: Senhor, não permita que eu caia em meio às tentações. Eles reconhecem a sua fraqueza, eles reconhecem a fraqueza de ceder diante das tentações. Eles estão dizendo: Senhor, me liberta dessas tentações. Queridos, a primeira lição que o Senhor nos ensinou é que a oração não é uma coisa para quem é muito pecador, porque tanto João Batista como Jesus oravam e nos mostraram que uma oração não depende do seu estado espiritual, mas depende especialmente da sua necessidade. Se Jesus e João Batista precisavam de oração, nós igualmente, ou até mais diríamos, precisamos orar. Nós precisamos orar constantemente. A vida de oração do crente tem que ser uma vida ativa. Mas ao orarmos, nós precisamos saber como orar. Nós não devemos orar de todo jeito, porque o que nós vemos hoje são os crentes orando de qualquer jeito, orando de uma maneira estranha, esdrúxula. E o que o texto nos mostra é que Deus em Cristo nos estabeleceu um padrão de oração, e que nós deveríamos olhar para isso e nortear a nossa oração a partir disso. Primeiro as coisas de Deus, primeiro as necessidades de Deus, primeiro informações sobre Deus em nossa oração, depois as minhas necessidades físicas e minhas necessidades espirituais, depois o pão de cada dia, depois o perdão dos pecados, depois o livrar das tentações. Ele está dizendo: existe um parâmetro, meu filho, se lembre quando você for orar, se lembre quando você for orar. Mas, queridos, o texto nos dá uma segunda lição
de Jesus sobre oração. A segunda lição é que a oração deve ser insistente e que Deus sempre está pronto a nos ouvir. Versículos de 5 a 13. Ele então resolve no versículo 5 contar uma parábola. A história é interessante, versículo 5. Ele começa com uma pergunta. O problema é saber onde é que a pergunta termina. Ao que tudo indica, a pergunta termina lá no versículo 7, mas a maioria dos autores, dos tradutores, não consegue identificar onde termina a pergunta, e aí não coloca nem interrogação. Fica como se fosse uma afirmação mesmo. Olha aí qual é a pergunta. Qual dentre vós? Então a pergunta é: qual de vocês? Qual de vocês? E aí vem uma história, no mínimo interessante aqui, de um camarada que sabe exatamente como importunar o outro. Quem já morou em cidade pequena ou mora num bairro bem aqui do interior, aqueles bairros mais aconchegantes, sabe o que é pedir xícara de açúcar na vizinha? Sabe exatamente o que é isso? E é isso que está acontecendo aqui. O texto nos diz: qual que dentre vós, tendo um amigo, e esse amigo for procurá-lo à meia-noite. Olha só que situação difícil. Ele nos coloca na condição do amigo que está em casa, e dizendo que tem um outro amigo que vem nos buscar. A hora é terrível. Ele vem nos procurar à meia-noite. E aqui não tem esse negócio de celular, mandar mensagem do zap, coisa do tipo. Tem esse negócio não. Ele veio e meteu a mão na porta mesmo. Meia-noite, então um cara batendo na porta. E o texto é: esse camarada veio à meia-noite e está dizendo: amigo, me empreste 3 pães. O que é que esse cara quer? 3 pães. Na verdade, a história que ele está contando aqui é de uma vila muito pequena. E na maioria das vilas pequenas daquela região de Israel, não havia padaria, não tem como você comprar, adquirir pão assim tão fácil. Então, literalmente, as pessoas faziam pão em casa. E as pessoas faziam pão de manhã para comer durante o dia. Algumas famílias faziam pão em quantidade maior e guardavam um pouquinho para no outro dia, quem sabe, um pão dormido, alguma coisa do tipo. Essa família não, por algum motivo que a gente não sabe o que, eles comeram o pão todinho durante o dia. Então, de repente, tiveram uma festa do sanduíche e aí foi pão demais. Comeram o pão todinho, o estoque de pão se acabou. O que acontece é que, versículo 6, chegou uma visita. Essa pessoa está viajando. O texto nos diz que ele chegou perto da meia-noite. Isso aqui é um problema, porque ele se tornou uma dificuldade para esse camarada. Ele provavelmente está chegando à meia-noite porque ele decidiu viajar de noite, porque de noite era mais frio. Então dava para você caminhar mais rápido, sem o calor na cabeça. O problema é que ele chegou na casa do amigo de meia-noite. E uma das regras que existia na sociedade em Israel naquela época era que você tinha um dever sagrado de acolher os amigos quando chegavam na sua casa. Se receber visita sem avisar é ruim. Se receber visita sem avisar de noite é ruim. Receber visita sem avisar de meia-noite, sem nada em casa, é pior. As mulheres sabem como é o negócio. Naquele dia, se chegam em casa justamente no dia que o almoço é aquele almoço russo, não é? No dia que o almoço é roscovo, aí chega a visita, né? Aí vai o desespero para fazer macarrão, para arranjar arroz, para fazer mais arroz, para fazer o feijão, aí tem que arranjar mais alguma coisa para botar no meio do ovo, aí aquele desespero, não é? Esse coitado desse camarada aqui sabe que ele tinha que oferecer para esse amigo cama para dormir e tinha que oferecer comida para comer, mas ele não tinha comida. É por isso que ele está pedindo 3 pães, 3 pãezinhos. 3 pãezinhos era o suficiente para um jantar naquela época. Então ele queria 3 pãezinhos só. E o texto nos diz: venha cá, meu amigo acabou de chegar de viagem, está me procurando, eu não posso negar a ele nada, mas eu não tenho comida, eu não tenho pão, me ajude aqui. O problema, meu irmão, que a casa naquela época era difícil. O texto nos diz, versículo número 7, que o homem lá de dentro, o amigo, que é você, diz lá de dentro: não me importune, a porta está trancada. Mas que coisa, né? Sabe que a porta está trancada, vai lá e destranca, né? Não, mas não era tão simples assim. A casa desse homem provavelmente era a casa de alguém muito pobre, porque se você for notar, ele diz que já está dormindo ele com os filhos dele. Os meus filhos comigo já estão deitados. O
que é que acontecia naquela época? Era uma casa de um único vão. A cozinha geralmente ficava do lado de fora. Não sei se vocês se lembram dessa época que tinha a famosa trempe lá atrás, onde fazia comida, fazia do lado de fora. A casa era um cômodo só. E o que é que eles faziam? No meio da casa, eles faziam uma espécie de primeiro andar, que era a cama. Então, na hora de dormir, todo mundo subia as escadinhas, dormia todo mundo junto. E embaixo, cabra, bode, galinha, todos os animais ficavam na parte de baixo da casa. Nessa parte de cima era onde ficava a cama e o povo dormia. Chega um camarada na porta gritando. O problema é que para trancar a porta, você pegava uma barra de madeira bem grande e atravessava no meio da porta, uma treliça imensa. Só para levantar esse negócio e abrir, já ia dar um trabalhão. Esse homem está com um problema agora, porque o amigo está batendo na porta e ele lá de dentro fica: cara, não faz isso não, rapaz. Os meninos estão dormindo, a mulher está dormindo, até os bodes estão dormindo. Se eu me levantar para pegar pão, eu vou ter que passar por cima da mulher, depois por cima de uns 5 meninos, descer as escadas, aí os bodes vão começar a se acordar, vai ser aquele barulho de chocalho, barulho de bode berrando. Eu vou ter que ir lá dentro, eu vou ter que tirar aquela madeira grossa que está lá na porta, para abrir a porta para entregar a vocês a essa altura. Já acordou os meninos, já acordou a mulher, o menino já vai começar a chorar. Olha a confusão. Dá até preguiça de pensar em se levantar. Ele disse: não faz isso comigo, cara. Eu disse: mas eu preciso de 3 pães. E você tem os 3 pães. Eu preciso de 3 pães. Jesus chega agora com uma colocação muito interessante. Ele diz: olha, ele pode não se levantar porque é amigo. Versículo de número 8. Digo-vos que se não se levantar para dar-lo por ser seu amigo, ou seja, não é pela amizade não, porque essa altura do campeonato, amanhã eles se intrigam, não é nem pela amizade. Ele disse: mas se não se levantar por ser seu amigo, todavia vai se levantar por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Ele não vai dar só pão não, ele vai leve logo o caldeirão de sopa do que sobrou, leve logo tudo, leve, porque vai que precisa de mais alguma coisa, né? Leva 1 quilo de açúcar, um pacote de café também, leve, que vai precisar mais alguma coisa, precisa voltar aqui, leva logo tudo. Ele diz: esse homem não vai dar porque é amigo, ele vai dar porque ele quer dormir, ele quer voltar para a sua cama, ele quer voltar para a sua família. Ele está dizendo que esse homem vai dar, mesmo contra a sua vontade, porque foi importunado. De repente, Jesus nos mostra que Deus não é assim. Versículo número 9, ele diz: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. As 3 expressões que ele usa aqui dá a ideia de continuidade. Em outras palavras, ele está dizendo: continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Esse estímulo de pedindo, de buscando e de batendo, é como que o Senhor está dizendo: insista, insista. É impressionante porque ele de repente nos lembra de que a oração não é uma coisa para ser feita agora e acabou. Ele diz: o Senhor, Ele quer-nos na sua presença o tempo inteiro, e Ele quer que a gente insistentemente esteja na presença dEle em oração, de forma que Ele nos deu a graça de podermos insistir em oração. E é impressionante porque Ele nos adverte para a necessidade nossa disso. Porque a oração do crente move o coração de Deus. Move nada. Porque o que Deus quiser fazer, Ele faz. E não é por causa do seu chorô, você acha que menino birrento vai receber o que tem. Recebe porque tem pai frouxo. Na minha época, inventa filho de dar uma ciscada no chão para ganhar alguma coisa. Ganhava o quê? Uma lapada. Não é por ciscar não é porque você está ciscando no chão, chorando, puxando a aba da saia que você vai receber. Ele diz: não é por conta disso não. É porque o Senhor nos testa da nossa real necessidade. Ele nos testa da nossa real perseverança, e Ele quer que a gente se apresente diante dEle com insistência.
Ele garantiu-nos que nos daria, de acordo com o seu decreto, pela nossa oração. Mas Ele também nos colocou que era pela nossa insistente oração que Ele nos daria. E eu preciso lembrar os irmãos também, que o que Ele nos garante aqui é resposta. Ele diz: o que pede, dá. O que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á. Mas eu preciso lembrar os irmãos que Ele não está dizendo que o que pede, dá, recebe o que queria. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que todos os que pedirem vão receber uma resposta. E às vezes não também é uma resposta. Ele está dizendo: se você pedir, eu vou dar a você. Às vezes um não bem grande, mas é uma resposta. Fique feliz por conta disso. Mas o que é que Ele nos ensinou? Insista. Faça isso com insistência. Versículo 10: porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que abre, e o que bate, abre-se-lhe-á. Aí você pode estar pensando assim: então Jesus é esse amigo chato que está lá, trancado dentro de casa, e eu sou esse outro chato do lado de fora, metendo murro na porta. Só pode ser isso. Como se Deus estivesse nos atendendo de mau gosto, como se Ele não tivesse nenhum interesse em nos dar nada. Não, o que Jesus quis mostrar foi justamente o oposto disso. Olha aí, versículo de número 11. Ele diz: qual é dentre vós? Interessante, é a mesma pergunta lá de cima: qual é dentre vós? Ele agora chega no versículo 11 e diz: qual dentre vós é aquele cujo filho, se o filho perder um pão, vai dar uma pedra? Ele fez: não tem trollagem desse tipo com pai e filho. Se o filho pede um pão, o que é que a gente arranja? Um pão para ele. E se o filho pede um peixe, você dá uma cobra para ele? Não, ninguém dá cobra para filho. E se o filho pedir um ovo, você vai dar um escorpião para ele, coisa venenosa para ele? Não, meu filho, ninguém faz isso. Olha o exagero que ele usa de linguagem. Ele não diz somente como no caso do pão, vai dar uma pedra. A pedra não vai fazer muita diferença, o menino só não vai quebrar os dentes se tentar comer. Mas os outros dois são perigosos. Ele: se pedir um peixe, você vai dar uma cobra. Se pedir um ovo, você vai dar um escorpião que mata o menino. Vocês são maus, mas você sabe que não pode fazer mal aos filhos. É porque naquela época não se abortava. Naquela época era inconcebível se abortar. Por isso que essa história faz sentido à luz daquela época. Hoje os pais fazem isso, matam bebês. Mas o princípio aqui é que quando você tem um filho em casa e esse bebê te pede alguma coisa, você fica angustiado para dar. Esse é o maior mal que os pais modernos estão fazendo para os filhos: dar tudo que o filho pede, não é? Mas o princípio que ele coloca aqui é que nosso desejo é sempre dar o melhor para os nossos filhos quando eles pedem. Aí Jesus chega para nós e diz: você acha que Deus Pai é diferente? Versículo de número 13: vocês são maus, o coração de vocês é mau, mas vocês sabem dar boas dádivas, bons presentes aos seus filhos. Já parou para pensar na família de nazistas? Estava conversando com o José um dia desse sobre isso. José disse: como é que eram esses homens? Ele disse: pelo contrário, meu filho, você está achando que eles eram maus pais? Pelo contrário, eles eram considerados excelentes pais, estavam sempre ao lado dos seus filhos, davam muito carinho para os seus filhos, levavam seus filhos para passear, não mantinham os filhos próximos, as famílias próximas desses campos de concentração, justamente para poupar os filhos da miséria que existia ao seu redor. Eram maus, mas sabiam dar boas dádivas aos seus filhos. O que Jesus está dizendo é: imagine o seu pai que está nos céus, que é bom. O que é que ele quer dar a você quando você pede insistentemente? Ele diz: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ele não está falando de dom não, viu? Ele não está falando aqui de dar um bocado de dom espetacular. Começa a pedir, meu irmão, glorifica e começa. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que o dom do Espírito é a benesse do Senhor, a bondade do Senhor, e a maior expressão da bondade do Senhor é nos encher do Espírito Santo, e é por isso que o princípio lá em Mateus é: o Senhor dará bens a nós. Ele está dizendo: se vocês pedirem, o Senhor vai dar a você o que é bom para você, não necessariamente o que você pede, não necessariamente o que você queria, mas Ele vai dar aquilo que é bom para você. Isso aqui é interessante, porque
às vezes, a gente, quando é solteiro, ora assim: Senhor, eu quero fulano para casar. Senhor, é fulano, Senhor. Tá? Me dá fulano, porque aí o padrão aí é alto. E o Senhor disse: não, dá certo não. Aí fica naqueles esperneados, aquele chororô, aquela agonia. E o Senhor de repente nos lembra, alguns anos depois que a gente se casa, como eu teria me enrolado todinho naquela parada, e como Deus me livrou do laço, e como o Senhor me encontrou exatamente a pessoa certa. Deus sempre nos dará melhor do que a gente espera. É por isso que ele diz aqui: aprenda que o seu Pai, a quem você está pedindo, é bom. Isso nos leva, meus irmãos, a nos lembrarmos de que o Senhor quer que nós insistentemente oramos, mas oremos também lembrando de que a vontade do Senhor é melhor do que a minha. Por isso, insistentemente nós vamos dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude nessa área, mas ao mesmo tempo que o Senhor faça a sua vontade, porque o que o Senhor decidir é melhor do que eu estou achando que pode ser assim do jeito que eu quero. Orar conforme a vontade do Senhor, sabendo que o Senhor está disposto a nos atender. Queridos, pelo menos 2 lições nós precisamos tirar desse texto rapidamente. A primeira lição é: oração não é uma coisa exclusiva para pentecostais. Não é uma coisa que se requer somente de pastores e presbíteros. É algo que deveria estar no coração de todo crente. Nosso desejo sincero é nos encontrar com o Senhor. Mas como é que nós temos um desejo de nos encontrar com o Senhor se nós não buscamos o Senhor em oração? Ah, meu irmão, o céu vai ser uma tortura para você se você pensar no céu como oração eterna. Nós precisamos nos alegrar com a presença do Senhor, mas nós precisamos mortificar a nossa carne para que a oração se torne um hábito na nossa vida. Nós precisamos aprender, nas palavras do apóstolo Paulo, a orar sem cessar, de estar o tempo todo em oração diante de Deus, e orar ao Senhor de acordo com a vontade dEle, estabelecendo, meus queridos, os padrões de Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus em primeiro lugar, e depois os nossos desejos, os nossos sonhos. Nós precisamos primeiro colocar a glória do Senhor na frente, o reino do Senhor na frente, e depois as nossas coisas. Então faça uma lista de tudo que você precisa orar por Deus, por Cristo, pela sua igreja, e lá no finalzinho, se sobrar tempo, coloca as suas necessidades depois. Coloque suas necessidades físicas, coloque as suas necessidades espirituais em oração, mas nunca esqueça de que na nossa oração o Senhor Jesus é quem tem que ser glorificado. E uma última lição que a gente precisa tirar desse texto é que a oração é para ser insistente. O Senhor quer isso, o Senhor gosta disso, Ele prescreveu isso. Então não é um ato de fé dizendo: Senhor, já orei, está resolvido, agora pronto, acabou. Agora se vira. Não é assim. Ele está dizendo: Ele quer que a gente ore insistentemente. Quantas mães oram a vida inteira pela conversão dos filhos, morrem e não vê a conversão do filho, mas de repente o Senhor a escuta depois. Ou seja, é orar insistentemente, sabendo que a vontade do Senhor será feita, mas Ele nos instruiu a pedir e continuar pedindo. Continuar pedindo. Na certeza de que o nosso Deus, Ele é bom, e Ele tem um interesse sincero em nos atender. Por isso, quando você orar, não fique pensando: assim, Deus não quer me dar. Deus quer te dar muito mais do que você está sonhando. Deus quer te dar melhor do que o que você está sonhando. Você só precisa insistentemente dizer: Senhor, eu preciso. E Ele vai então avaliar se é uma necessidade ou não. E aí Ele vai avaliar e dizer sim ou não, ou agora não. Mas no momento certo, o Senhor nos dará boas dádivas, porque não existe Pai tão bom quanto Ele. John Owen foi conhecido como um homem de oração. João Batista foi conhecido como um homem de oração pelos seus discípulos. Jesus, de tanto orar, chamou a atenção dos seus discípulos para a necessidade da oração. Que eu e você também sejamos conhecidos por homens e mulheres de oração. Que o Senhor nos ajude. Vamos cantar sobre oração? Fiquemos em pé, cantemos o hino, deixa-me ver qual é. Comunhão Preciosa, hino 128. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e suas ofertas
podem apresentá-los ao Senhor nesse instante. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Vida, o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Amém. Nós vamos orar nesse instante. Eu convido o diácono Mauro para vir aqui à frente, orar ao Senhor, encerrando nosso trabalho e colocando os dízimos e ofertas nas mãos do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo, a tua nossa mente. A tua palavra foi colocada na nossa mente, a cada
Queremos também te agradecer, Senhor, por essa oferta, pelos livros que foram colocados aqui sobre o teu altar. Os nossos líderes, seja essa igreja, possa ministrar segundo a tua vontade, para o bem da tua causa aqui na terra, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa cada um que aqui está, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lados. Muito obrigado por tudo, Deus, com o perdão dos nossos pecados. No nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Pode sentar. Muito obrigado a todos que estão nos visitando hoje à noite. Louvamos ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Queremos agradecer a companhia e rogar ao Senhor a graça sobre a vida de cada um. Que Deus os abençoe. Lembrar os irmãos que terça-feira, se Deus quiser, 8 horas da noite, pelo WhatsApp, nós teremos nossa reunião de oração. Então todos lá estão convidados. Deem seus nomes para que a gente possa adicionar no grupo do que vai fazer a chamada para a reunião de oração. Terça-feira, 8 horas. Quinta-feira, reunião de doutrina pelo YouTube. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, não se esqueça, 6h30 da noite, se Deus assim nos permitir. Domingo de manhã, escola dominical, aliás, estudo de escola dominical em Neemias, às 10 horas da manhã e culto às 4 horas da tarde. E logo mais, 7h30, 8 horas da noite, a gente está disponibilizando o vídeo do trabalho de hoje. E os irmãos que são membros da igreja, fiquem atentos, eu vou colocar hoje à noite ainda um aviso, uma decisão do conselho lá no grupo de WhatsApp. Então fiquem atentos para as comunicações lá, ok? Não vamos esquecer de orar pelos nossos irmãos. Essa semana, tanto o Shirley como a nossa irmã Bruna, as duas estão doentes agora, então vamos orar pelas duas para que Deus tenha misericórdia. Um sobrinho de Tamires também está internado, ele precisa das nossas orações. Irmã Ruth, que fez uma cirurgia, orar pelos nossos irmãos que têm idade e que precisam também da proteção do Senhor. Sim, Ivalder, que também fez uma cirurgia, depois teve uma intercorrência e graças a Deus já está no quarto, mas a gente precisa orar também por ele e pela irmã Ivailda também. Zeneilde, pela recuperação dela. Zeneilde, graças a Deus, já está conseguindo falar algumas coisas, né? Graças a Deus, mas orar para que o Senhor também ajude na recuperação dela. Ok, meus irmãos, são esses os avisos que nós temos por hoje. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.